Abra comigo Marcos, capítulo 1. O texto está aí projetado na tela. Evangelho segundo Marcos. Pela manhã fomos no capítulo 6 e agora à noite no capítulo 1. E eu leio os versos 14 e 15. Os irmãos podem ficar assentados como estão. Diz assim o texto sagrado, Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido e proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Repita comigo, está aí na tela. Aqui, ó, vamos começar no reino. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos de novo? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Curva sua fronte, vamos orar. Pai de amor, em Jesus apresentamos o nosso ser. Em Jesus nós nos rendemos. E em Jesus pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo arrebate o nosso coração. Que Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo quebre os conceitos errados que estão na nossa mente, para que a nossa mente seja cativa a Cristo Jesus. Que o nosso pensamento seja o pensamento de Jesus. Que as nossas ações sejam ações semelhantes ao do nosso Mestre. Nos ajude, Senhor. Nos instrua na Tua palavra. Tua palavra é verdade. Cremos nela. E ela é a Tua voz. Por isso, Pai, fale conosco. Tenha misericórdia de mim. E me usa. Em nome de Jesus. Amém. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vivemos em um tempo marcado pelas novidades. Parece que nós somos seduzidos pelas novidades. Queremos saber de todas as novidades, queremos conhecer todas as novidades possíveis. E com o advento das redes sociais e dessas plataformas de propaganda, nós nem podemos mais conversar com alguém que eles parecem que ficam ouvindo e depois eles ficam lançando aquilo que nós conversávamos como propaganda. Já aconteceu isso com você? Eu que compro boa parte das roupas e dos sapatos da Natália. É só eu pesquisar sapato, depois eu fico 6 meses recebendo informações de sapato. Incrível. Um dia eu falei com o Lucas, nosso seminarista, de um livro determinado. Depois, no final da semana, eu recebi um e-mail de uma livraria indicando aquele livro. Novidade para você. Tudo é novidade. E nós ficamos, então, completamente imersos nessa busca pela novidade. Parece que a gente quer tudo novo. Até uma igreja esses dias me procurou e falou assim: você que anda com pastores jovens, informa pastores jovens, vocês têm um pastor novo para apresentar para a igreja? Eu falei: depende. Por que vocês querem um pastor novo? Vocês têm um bom pastor na igreja. Não, é que a gente acha que está, entendeu? Desatualizado. Não. Porque a gente quer tudo novo. A gente gostou dessa ideia de novidade. Parece que brilha nos nossos olhos. A gente quer uma casa nova, um apartamento novo, namorado novo não pode. Um celular novo, um pastor novo, cansa, troca, um carro novo. E quem gosta, por exemplo, de ficar atrás de novidade, tem novidade de tudo. Você compra um computador, depois de 6 meses ele já está ultrapassado. Eu todo feliz esses dias porque cheguei para a Natália e falei: eu preciso de um celular pessoal.
Ela comprou um aparelho da Motorola para mim. Eu falei, poxa, que legal, tem 3 câmeras. Agora no culto eu vou fazer umas gravações, umas fotos bacanas do culto. Aí a própria Motorola me manda. Chegou a novidade, 4 câmeras. Pô, agora que eu comprei a terceira, vou pagar em 12 vezes. Que história é essa? Chega de novidade. A concessionária vai mandar lá, seu carro está desatualizado. Você nem tem multimídia no painel, que história é essa? Tem que trocar, tem que buscar o novo, porque parece que a ideia é o novo e tudo tem que ser novo. E nós não gostamos nada do que vai remetendo ao passado, aquilo que a gente chamávamos de antigamente de retrô. E aí é muito interessante porque o clássico nunca sai de moda. As cores clássicas não saem de moda. Eu diria, as músicas clássicas não saem de moda. Eu que gosto de carro antigo, os carros clássicos não saem de moda. Posso contar uma historinha? Vamos sair de férias. Falei, esse carro Voyage que a gente tem, todo mundo tem, um carro comum, popular. E a Natália falou, a gente vai para Monte Verde. Lembra Monte Verde? Até brinquei com o Quirino, eu falei, vou de Fusca. Mandei encerar meu Fusca, brilhando, Flávia, lindo, Flávia, mandei foto para você. Caí na Dom Pedro, 120, igual os outros carros, não me pergunta como, na fé. Caí na Fernão Dias, todo mundo olhando e filmando, esse cara é louco, o cara andando com Fusquinha, o carro tem 50 anos, porque eles querem ver o quê? Novidade. Eu falei, Natália, você quer ver que a gente vai parar a cidade à noite? Cheguei, mandei bater uma água no carro, porque subi a serra em Minas, estava tudo empoeirado. À noite, saí com o carro na via central, só tem uma também, né? É uma rua central. E eu, mala, andando devagarzinho, quase parando. Lá é para, eu não consigo falar. Como que é? Paralelepípedo. Saiu. Não gaguejei. Aí eu andando devagarzinho, parei. Aí desce a minha senhora, toda elegante. Pensa. E eu fui lá, deu uma esnobada. Vocês pensam que carro antigo não tem alarme? Quer ver? Entrei no restaurante. Quando eu volto, tem uma galera em volta do carro, todo mundo querendo tirar foto. Aí eu falei, mas tem BMW, tem Mercedes, tem carro do ano, tem de tudo. O que vocês estão querendo ver num carro de 50 anos? Porque a novidade, ela esgota. Tem igrejas querendo só um monte de novidade gospel, você já ouviu falar? Quer novidade, quer música nova, liturgia nova, pastor novo, iluminação nova, pinta as paredes de outras cores. É novidade, novidade, novidade. E o problema é que quando a gente alcança as pessoas com uma novidade, a gente precisa de ter outra novidade para cativar a pessoa, e a pessoa não fica por conta do Evangelho. E às vezes eu tenho dito que nós precisamos voltar a algumas bases do passado, retomar algumas verdades lá do passado. Precisamos talvez ter a coragem de voltar a ensinar o Evangelho na sua integralidade, falar aquilo que Deus quer que seja falado, pregar aquilo que tem que ser pregado, independentemente se nós seremos populares. E por isso cada vez mais eu estou distante ou descolado das redes sociais. Não quero ser um pastor popular lá. Eu quero ser relevante para as pessoas que caminham comigo no dia a dia. E aí eu fiquei fazendo uma frase nas férias: antigos conceitos e ensinos, novos adeptos. Antiga mensagem, e estão dizendo que eu estou envelhecendo e estou ficando meio retrô. Aí eu falei assim, retrô não, vintage. Vintage. Pastor, parece que você está pregando cada vez mais de uma maneira clássica. Voltei de férias na terça-feira, fui tomar um café com um pastor clássico, sênior, de peso, de responsa, pastor Júlio Aldiva. Aí o pastor Júlio vira para mim e falou assim, você anda meio ousado, né? Isso para mim vindo dele é o quê?
Um elogio. Estou gostando da firmeza. Que a gente precisa voltar a pregar aquilo que não se prega mais, a incomodar os ouvidos contemporâneos com a verdade de Deus e dizer aquilo que Deus deseja que seja dito, independente da cultura vigente. Jesus veio com uma missão muito clara e também com uma mensagem. E a missão de Jesus foi o seguinte: eu vim salvar e resgatar o perdido. Essa é a minha missão e vou fazer de tudo para salvar o máximo de pessoas possível. E tem uma mensagem, e a mensagem é o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí chega alguém mais contemporâneo: pastor, não tem como suavizar a mensagem? Não tem como passar um pouco de caramelo para ver se fica um pouco mais palatável? Porque às vezes é difícil de engolir. E eu digo, eu sei, para mim também, porque o Evangelho é confrontador. O Evangelho exige de nós mudança de vida. Ninguém que se encontra com Jesus permanece do mesmo jeito. Ele é impactado com a presença, com a fala, com a mensagem e com o ministério de Jesus. E aí um texto que nós conhecemos, e eu vou começar aqui, eu sei que vocês vão atrás de mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o plano de Deus? Que você não pereça. Por isso Ele enviou Jesus. E qual que é a missão de Jesus? Tirar você das garras de Satanás. E essa mensagem a gente precisa pregar. E aí a questão contemporânea vai dizer o seguinte para nós: não, já, você não pode falar de pecado, você não pode falar de inferno, isso assusta. O próprio Senhor Jesus diz assim para nós: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Mas a gente quer massagear o ego dos pecadores, enquanto Jesus e os apóstolos pregavam a verdade de Deus. Agora dá uma olhada comigo no versículo 14, que Marcos vai nos inserir num contexto de João Batista. E João Batista era primo de Jesus, correto? Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual que é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual que foi a mensagem da igreja primitiva? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual que é a mensagem contemporânea? Qual que é a mensagem contemporânea pregada na maioria das igrejas? Não é essa. E se nós precisarmos nadar contra a correnteza, assim o faremos. E Jesus, após a prisão de João, ele começa a pregar, ele começa a anunciar as boas novas, ele começa a falar do plano de Deus. Agora veja que interessante que Jesus começa a falar a respeito da mensagem do reino, e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam de arrependimento. Agora veja que falar de arrependimento é falar de uma mensagem que não é popular. É popular? Traz multidão falar sobre arrependimento? Se eu colocasse uma faixa lá fora e falasse assim: soluções bíblicas para a vida financeira, ia estar abarrotado aqui, não ia? Curas e milagres, venha de muleta e saia pulando, venha com o coração machucado, eu vou falar que você não é pecador não, que você é uma coisa linda, maravilhosa, e que você é fruto do meio, do resultado, de onde você está. Mas nós não precisamos ser populares. E pregar o arrependimento não é buscar a popularidade, mas é buscar a centralidade de Deus nas Escrituras Sagradas. E Marcos vai colocar a gente dentro desse contexto. Ele vai dizer o seguinte: o tempo chegou, o tempo prometido no Antigo Testamento está estabelecido. Agora, tão interessante, porque se você conhece da Bíblia, você vai saber que Jesus ficava esperando os tempos e os momentos certos para fazer as coisas, correto? Quando a mãe dele chegou lá na bodas de Caná, o que ele falou? Mulher, não é chegada ainda a minha, espera um pouco, eu preciso de uma sinalização do meu pai, ainda não é o tempo. Uma pergunta: quantas vezes nós erramos porque nós não ouvimos e entendemos o tempo de Deus?
Diz Marcos que chegou o tempo, e quando Deus Pai fala para ele assim, chegou o tempo, Jesus, aí Jesus começa a falar, e a mensagem dele é essa. O que Deus tem falado para nós como diretoria? Que chegou o tempo da gente pregar arrependimento. E a primeira mensagem é essa, dá uma olhadinha comigo no texto. O reino de Deus está próximo. É tão interessante porque Jesus veio inaugurar o reino de Deus. O reino de Deus está chegando na sua totalidade. Agora, o reino de Deus é o governo de Deus, o governo do Senhor sobre todas as coisas. E o nosso Senhor cumpre, é tão interessante isso, as profecias do Antigo Testamento, e ele se torna o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cujo governo, segundo a Bíblia, não terá fim. Nós seguimos, amados irmãos, a Jesus, e o governo de Jesus não tem fim. Nós não somos de qualquer outro reino, nós somos do reino de Deus, cujo rei reina hoje, reina amanhã e reinará por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Nós temos um dono, nós seguimos um rei, nós temos um cabeça, nós temos um guia. É Jesus quem nos governa, é Jesus quem dá as direções, as orientações. Ele reinará para todo sempre. O reino de Deus já está entre nós. Quando a gente vê as crianças orando, a gente vê que o reino está entre nós. Quando a gente vê os idosos servindo ao Senhor, o reino está entre nós. Quando a gente vê pessoas se convertendo, o reino está entre nós. Aleluia! Ontem nós tivemos aqui 18 adolescentes, 28 crianças e 39 adultos. Templo lotadíssimo. E várias pessoas falando, eu preciso me encontrar com essa mensagem do reino. Ontem eu confrontei 2 adolescentes. E as 2 falaram assim para mim, uma delas, a filha da Lilian e do Daniel. Eu falei, minha filha, fiz algumas perguntas. Posso fazer algumas perguntas? Sim, senhor. É tão engraçado, sim, senhor, né? Eu acho engraçado. Meu nível de maturidade parece que sobe, Lídia, vai lá em cima. Assim. Sim, senhor. Você é uma moça bonita, você está se tornando aí uma jovem e tal. Isso eu conversando com a Ana Júlia. E eu quero fazer algumas perguntas. Posso? Pode. Eu fiz algumas perguntas. Você se considera minha ovelha? Eu sou o seu pastor? Tem essa curiosidade. Aquela adolescente jovem olha para mim, claro que sim. E gostaria de fazer uma pergunta. Quando você for se batizar, quem que vai batizar você? Eu esperando que fosse eu, claro. Claro. Apesar de erros e falhas, claro. Falei, claro que vai ser o senhor. Eu falei, não tenho nem roupa para isso. Aí virei para ela e falei assim, mas vai demorar muito ou pouco? Ela falou, por quê? Eu falei, eu sou ansioso mesmo de natureza. Aí eu fiquei com uma pena dela. Ela levantou a mãozinha assim para mim e falou assim, no tempo de Deus, mais perto do que você imagina. Tapa na minha cara, né? Espera o tempo de Deus, pastor. Mas eu vou para as águas do batismo. O reino de Deus está entre nós. Crianças pedindo para serem batizadas. O reino já foi inaugurado, o reino está perto, e também precisamos anunciar isso. O rei está voltando, Jesus está voltando, e a consumação total do reino se dará, e nós precisamos lembrar o nosso povo disso, e ninguém gosta de ser lembrado disso. Jesus está voltando, e somente os salvos têm a segurança, a certeza de que Ele está vindo, e somente nós, os salvos, temos paz no coração. Agora, quem está em rebelião, em desobediência para com Deus, não gosta de ouvir essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Jesus volta para buscar a sua igreja e vai fazer sim a separação dos salvos e dos não salvos, dos crentes e dos incrédulos, dos santos e dos profanos. E aí Jesus disse para a igreja, orai assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
venha o teu reino, governe sobre nós, guia a nossa vida, Senhor. Nós ansiamos a tua presença e nós te aguardamos, ó Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. O reino está chegando, o reino está perto, mas na teologia a gente aprende, Lucas e Rafael, que tem uma expressão assim, o já e o ainda não. O reino já inaugurou, já está inaugurado, mas ele ainda não está consumado na sua totalidade. Alguém perguntava para mim quando eu namorava com a Natália, falou assim, a Natália vai ser sua esposa? Claro, já. Como assim? Não há outra opção, não. Eu não dei outra opção para ela. Mas ela ainda não se casou comigo. Ainda não assinamos o papel. Agora sim, graças a Deus. O reino já está entre nós. Agora ele está na sua totalidade? Ainda não. Jesus ainda não está reinando de uma maneira total e soberana, no sentido de ter todos os governos aos seus pés, mas isso acontecerá, você crê? Que os maiores políticos, presidentes das grandes nações, terão que se render diante dele e falar assim, nós não somos nada e não podemos fazer nada, está aí aquele que vai reinar para sempre. Ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores e ele reinará para todo sempre. O reino de Deus está próximo. Segunda mensagem de Jesus, arrependei-vos. Arrependimento aqui literalmente é pensar de outra maneira, pensar de outra forma. Arrependimento tem a ver com mudança de direção, e a Bíblia diz que alguns caminhos conduzem para a morte, mas outros conduzem para a vida. Arrependimento é quando você está num caminho de morte e você ouve uma mensagem e você sai do caminho de morte e você vem para o caminho de vida. É quando você muda o curso, a história da sua vida, você muda a postura da sua vida. Arrependimento tem a ver com mudança de direção, direcionamento, condição. Dia desses, engraçado, meu filho ficou muito tempo fora de casa e neto na casa dos avós tá livre, Aí voltou, precisa enquadrar. Não sei quem já passou por isso. Precisa colocar os limites, restabelecer algumas coisas. Aí ele, filho, mas você fez isso aqui não pode. Aí ele olha para mim, mas eu sou uma pessoa. Eu achei tão engraçado. Aí ele percebeu que não me comoveu. Escuta essa, Alessandra. Eu sou uma pessoinha amada de Deus. Aí espiritualizou. Quando espiritualiza, todo mundo aqui sabe que eu paro de conversar. Aí o máximo da conversa, Zeli, escuta, eu sou alvo do amor de Deus. Como você vai me repreender? Eu falei, mas eu preciso te repreender, criatura, porque eu te amo. E aí eu mostrei para ele que ele estava errado naquilo que ele estava fazendo. E ele faz as mesmas coisas que eu fazia quando criança. Incrível. Como pode ser uma cópia assim? Incrível. Inacreditável. Até no pecado. Que coisa louca. Estou arrependido. Mentira. Eu vou chorar então. E chorou. Chorou. Falei, não acredito. Porque se chora e não muda, não acredito. Você já chorou pela mesma situação, já disse que estava arrependido pela mesma situação e não mudou. Porque arrependimento tem a ver com mudança. E a gente fica mal acostumado, Assim, quem é casado? Quem é casado aí? Levanta a mão aí, Edson, com alegria, rapaz, senão você não vai dormir fora de casa. A gente erra com o cônjuge. E depois a gente fala assim, desculpa, estou arrependido. Mentira, é só da boca para fora. A Natália falou, pega aquele negócio que está vazando ela lá na garagem, dá um jeito naquilo lá. Não, estou arrependido, eu vou cuidar disso aí. Mandei mensagem para o meu mecânico, William. Falou para tirar o vazamento do Fusca, você exagerou muito na estrada, fica em 450. Beleza. Espera o 13º. Aí chega a mulher e fala assim, mas está aqui o negócio de novo.
Você não se arrependeu? Eu me arrependi, mas não mudei. Porque eu preciso colocar R$450. Está entendendo? Mudança, arrependimento. Agora, quando isso toca em nós, porque Jesus está chamando os pecadores a se arrependerem. Jesus está dizendo o seguinte: larguem mão dos seus pecados insaciáveis, deixem esses pecados de estimação de lado, parem de se deleitarem com as iniquidades dessa vida e vivam uma vida de santidade. Abandone o pecado, eu tenho um novo padrão para você. Arrependimento, mudança de rumo, mudança de paradigma, mudança de amizade, às vezes mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de relacionamentos, mudança de redes sociais. Eu entrei numa rede social que tem a ver mais com o mercado de trabalho, só para ver como que as coisas andavam. Aí tem uma moça lá de um RHX que mandou umas mensagens lá: seu currículo é interessante. Eu falei, mas faz 15 anos, faz 20 anos que eu estou fora do mercado de trabalho. Estou fazendo outro tipo de trabalho. Não, mas a gente tem uma vaga. Gostei do seu perfil. Eu saí fora daquele negócio. Para trás de mim, Satanás. Muda, sai dali. Arrependimento. Arrependimento também não tem nada a ver com remorso ou culpa. Ai, estou com remorso, quer ver? Estou com culpa. Ai, chorei. Pedro, quando Jesus olha para ele, quando o galo canta a terceira vez, Jesus bate aquele olhar. Lembra aquele olhar de Jesus? Jesus olhando para ele falou: Pedro, eu falei para você que você ia negar. Você arregou na última hora. Você falou que não me conhecia, cara. Aí o que Pedro faz? Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. No dia seguinte ele estava pescando na beira da praia e não quis fazer a mensagem de Deus chegar aos ouvidos. Ou seja, ele se arrependeu? Não, ele só chorou de remorso. Agora eu gosto quando o Augusto Nicodemos fala o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Muda de vida, criatura. Se arrependa de verdade. O choro faz parte do arrependimento, o quebrantamento faz parte do arrependimento, mas tudo isso tem que nos levar a uma nova postura. Eu gosto da frase do Spurgeon, quando ele diz o seguinte: a melhor água ungida. Foi interessante que perguntaram para mim: pastor, na sua igreja tem óleo ungido? Tem água ungida? Tem aquela aguinha que a gente compra e põe do lado da TV? Eu falei, na nossa igreja não tem. Mas tem óleo ungido? Eu falei, tem um óleo que o Domingos e a Isabel usa lá na chapeira, que faz um hambúrguer lá, Isabel, que lá, mais ungido do que aquilo, meu filho. Ô, Domingos, o que foi aquele lanche que você fez, cara? Tem gente que está pedindo valinho para mim até agora. Não sei o que eu vou fazer com aquilo lá. Cadeira. Que isso? Cadeira. Água ungida. Aí o Spurgeon vai dizer o seguinte: a água ungida de verdade é uma lágrima de real arrependimento. Nas minhas férias eu chorei. Vou contar para vocês rapidinho. Minha mãe é minha mãe, né? Eu estou contando algumas coisas porque hoje ela não está aí. Ela está na igreja dela. Meu irmão levou ela. Ela contou algumas coisas para mim lá de outrora. A gente conversou bastante, fiquei bastante com a minha mãe. Aí eu cheguei à conclusão que eu fiz a minha mãe chorar por várias vezes. Eu cheguei à conclusão que a minha mãe orou por mim desesperadamente. E ela olhando para mim com aquela cara assim, com aquele copinho de café na mão assim. E eu sabia o que ela queria. Ela queria me confrontar. Até o momento em que eu falei assim: mãe, eu não aguento mais. Eu me arrependo. Eu peço perdão para a senhora. Não, mas você já fez isso. Não, mas eu choro de novo. Me arrependo de novo. Confesso de novo. Porque eu quero mesmo que a senhora seja feliz. Que a senhora tenha orgulho de mim.
E daqui uns dias eu vou pregar sobre arrependimento, mãe, e eu não posso ter nada no meu coração. Então, mãe, me perdoe por tantas vezes a senhora ficar lá na escola, ouvindo aquelas bobagens, porque eu era um aluno indisciplinado. Porque eu tinha uma fome incontrolável. Ela continua, só que agora eu não posso comer mais. Eu ficava na fila, eu era um pouco forte, fazia judô, ficava intimidando os meninos. Se você não der um prato de comida para mim, eu te pego na saída. Vou chamar a minha gangue. Eu era o maior, você imagina? Uma vez eu fiz minha mãe chorar. Cheguei para ela e falei assim: não quero filé de frango, quero um bife mal passado. E a coitada foi para o fogão, fez o bife chorando, colocou o bife na mesa. E o Espírito Santo me lembrou, quando ela estava fazendo o bife para mim dessa vez, igualzinha a cena. Você vai querer frango ou carne? Falei: mãe, estou cansado de frango, vai nascer pena em mim, faz um bife. Aí quando ela começou a fazer, eu me lembrei daquela cena. Eu falei assim: para, vem tomar café comigo, eu quero contar isso para você. Daquele dia eu te fiz chorar, mas eu mudei. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Dá um abraço aqui. Me perdoa, de verdade. Não é fácil. Agora a gente tem que fazer isso com Deus, com as pessoas que nos cercam. Agora precisa ser crente para fazer isso. Precisa ouvir a voz do Espírito para fazer isso. Precisa ser gente de verdade, precisa mudar de rumo. Porque antigamente era assim, a pessoa se converteu, o cara era um salafrário, agora ele é um cara honesto, não é assim? O cara era desonesto, ele aceitou Jesus, o cara ponta firme. E hoje em dia o cara chega para você e fala assim: vamos fazer um negócio? Sou evangélico. Ai, dá até um frio na espinha, não dá? Ai, papai, será que ele vai me pagar? Será que ele vai me passar para trás? Porque você... Não é verdade. Não, ele pode falar que qualquer religião, eu sou religioso. Porque o que a gente tem visto é tanta gente em nome de Deus que fazem atrocidades, que você fala assim: é verdade isso? Ele mudou de vida? Ou, por exemplo, não, pastor, eu estou indo na igreja. Para mim, eu sou dizimista. Para mim, eu quero ver mudança de vida. O que Deus espera de nós é arrependimento. Agora, a parte boa, terceira mensagem: crede nas boas novas. Creia. Repito, creia. Nós não gostamos mais de crer. Falava com a minha sobrinha e falava assim para ela. Tenho 2 sobrinhas. Um barato. Falei assim: a vida é assim, num assunto lá, e tem que ser assim, e é assim. Aí a menininha tem 4 anos, a aluna olha para mim e fala: não concordo, problema seu, é assim. Porque eu dormi na casa da minha mãe e elas estavam brincando de maquiagem. Preciso contar o resto? Quando eu acordo com o negocinho no meu pé, as meninas estão pintando a unha do meu pé. Então, se eu chego assim na igreja, os caras me expulsam. Os homens que tem lá. Como que pode? Não olha pra mim não, Edson, sai pra lá. A cor da sua camisa aí era lá, o tal do esmalte lá. Deus o livre. Tira esse negócio aí, homem não sei o quê. Pá, falei o que eu achava de homem e menina. Falei: eu acho linda vocês femininas. Parabéns, fiquem assim. Homem é assim, igual seu tio, desse jeito. E esses homens meio... Você tira a sobrancelha? Que história é essa? Sobrancelha? Malemar a gente corta pelinho do nariz e do ouvido. Falei para ela: tá errado, creia que é assim. Ah, porque lá na escola, então falaram errado. Não tem opção. Nasce menino e nasce menina.
Eles podem colocar um banheiro unissex, pode fazer o que for, a natureza não muda, Deus fez assim. E aí chamei a menininha de 4 anos e falei para ela: 2 homens não se reproduzem, 2 mulheres também não se reproduzem. Eu vou tomar um processo que eu vou falar isso no culto, mas não tem problema nenhum, mas a Bíblia diz assim e é assim, creia você ou não creia. Aí aquela menininha assim, minha sobrinha com 4 anos: ai tio, além de você ser meu tio, aqui você é um pastor tão lindo, eu creio. Mas não é assim. Agora, crer é literalmente ter fé, é colocar sua confiança, é confiar com todas as forças do coração. Então veja que Jesus está falando: creia no Evangelho, coloque as suas forças do seu coração no Evangelho. Crer nas boas novas é ter fé que você é alvo do amor de Deus, que você é uma pessoa que está nos planos de Deus, que Deus tem planos maravilhosos para mim e para a sua vida, amém? Aí você pega aqueles planos que você tem, me desculpe, tá? Fúteis, pequenos, e aí Jesus fala assim: eu vou jogar tudo fora, porque meus planos são maiores. Eu tenho um padrão de vida para você que é um padrão de vida exponencial, uma vida abundante, mas eu preciso que você creia. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas não têm fé, marcado pelo nosso ceticismo. Nós somos céticos, não temos fé, não acreditamos mais nas pessoas, e infelizmente colocamos isso em relação a Deus. Crer nas boas novas do Evangelho é confiar que você é pecador e dizer para você todo dia: eu sou um pecador, mas eu sou um pecador alvo do amor de Deus. Ele me ama, Ele me quer bem, Ele me quer do lado dEle. Eu sei que eu tenho lutas, eu sei que eu tenho pensamentos que não são agradáveis, mas Ele vai renovar a minha mente, porque eu creio na renovação da mente. Eu creio que Deus vai fazer um transplante e vai tirar aquele coração endurecido e vai me dar um coração que pulsa segundo os passos do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. É crer no Evangelho. Por isso que para nós não tem caso perdido. Nós cremos no Evangelho, cremos nas boas notícias, e quando as boas notícias chegam no nosso coração, essas boas notícias transformam o nosso coração. É tão interessante chegar numa pessoa triste e falar da alegria de Jesus, e aí você vê o sorriso dela assim, sendo completamente estampado, e você fala assim: por que você agora é alegre? Porque agora eu conheço Jesus. Uma pessoa com aquele semblante pesado, você conhece? Gente que não está em paz. Aí você fala assim da paz de Jesus, ela entende a paz de Jesus, ela crê na paz de Jesus, depois de alguns dias você olha para ela e fala assim: nossa, como você está leve? Eu falo: agora eu estou crendo na paz de Jesus. Tem gente que não crê no amor de ninguém, aí você fala do amor de Deus. E quando ela entende, reconhece e crê no amor de Deus, ela fala assim: eu me rendo. E por fim, crer nas boas novas é um chamado à entrega. A entrega do seu ser ao seu dono. Quando você crê no Evangelho, você fala assim: Senhor, esta é minha vida, mas na realidade ela não é minha vida, ela é a vida que o Senhor me deu, e a minha vida só terá sentido se eu pegar essa minha vida e entregar nas tuas mãos. Eu não sei me conduzir, Senhor, me ajuda. Eu não sei tomar decisões, Senhor, me socorre. Senhor, o meu coração está muito ansioso, Senhor, tira de mim a ansiedade. Senhor, eu não sei onde depositar a minha confiança, Senhor, cuida do meu coração. Eu devolvo o meu ser para o Senhor, o Senhor que me criou. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como funciona tudo dentro de mim, os meus pensamentos, as minhas emoções, a entrega dos planos. Você tem planos? Sonhos? Que tal hoje crer que Deus tem planos maiores, sonhos maiores? Eu pensei que eu ouvi um amém, vou até tomar água. Que isso? Vocês estão pensando no lanche do Domingos lá, que enfeitiçou todo mundo? Que isso? Vou falar de novo. Deus tem planos maiores do que os nossos.
Deus tem sonhos, projetos, propósitos para nós. Creia no Evangelho. Deus tem uma vida abundante para você. Creia no Evangelho. Pastor, mas eu estou vivendo um contexto meio que de morte, de tristeza. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Creia no Evangelho. Creia na paz do Evangelho, no amor do Evangelho, na generosidade do Evangelho. Lembra Pedro e João chegando no templo? Não tenho prata nem ouro, meu filho, mas você que está aí aleijado pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, levanta e anda. Creia no Evangelho. E aquele que estava pedindo se levanta, entra com eles no templo e sai adorando a Deus. 3 mensagens. O reino está chegando, arrependam-se e creia nas boas novas. Deus tem boas notícias. E as boas notícias é que Ele te ama, te quer bem e quer você ao lado dEle por toda a eternidade. Só não vai para o céu quem não quer. Não seja um cético, seja um crente. Não duvide.